Olá, eu sou o Thiago Guerra, da Colisão pelo Evangelho, e hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com Jonas, Eber e Renato. E o nosso tema de hoje é discipulado. O Jonas acabou de lançar mais um livro pela editora Fiel, O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo. Jonas, por que mais um livro sobre discipulado? Bom, Thiago, eu acredito que existem duas razões pelas quais eu me propus, inclusive, a escrever sobre isso. A primeira delas é que eu tenho a impressão de que a gente perdeu de vista o próprio conceito, o próprio significado do discipulado, né? Então, eu entendo que o português já não nos ajuda a entender essa distinção tão importante que está dentro do conceito de discipulado, que é a distinção entre o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, né? Então, eu entendo que a gente tem uma palavra no português que é discipulado, e a gente usa essa mesma palavra para se referir a duas coisas diferentes, que estão relacionadas, são semelhantes, certo? Mas são distintas. E eu entendo que elas, apesar de serem distintas, como Calvino vai dizer, né, nem tudo que é distinto pode ser separado, elas são distintas, mas não podem ser separadas. Daí a ideia de que todo ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. Eu não posso ajudar uma pessoa a seguir Jesus sem que eu mesmo siga Jesus. Então, eu acho que esse primeiro ponto, eu acho que vale a pena repensar a questão do discipulado, para que o discipulado não seja visto como um mero programa de crescimento de igreja. Então, a ideia não é fazer do discipulado um método para crescer a igreja, mas o discipulado é a natureza do ser cristão, é aquilo que configura a identidade do cristão. E existem dois livros, eu acho que em português, que ilustram um pouco dessa distinção, que é, de um lado, o clássico do Bonhoeffer sobre discipulado, que é concentrado no ato de seguir a Jesus. Ele está preocupado em explicar para as pessoas como é que se segue, não, o que é seguir a Jesus. E recentemente o livro do Dever sobre discipulado, também com o mesmo título, Discipulado. Mas já ali o Dever está só preocupado em como a gente pode ajudar pessoas, outros irmãos, a seguirem Jesus. Então eu entendo que por essa razão já é necessário retomar a discussão em torno do discipulado. E a segunda e última, que eu entendo ser importante, trazer novamente a questão do discipulado para a discussão, para o centro da discussão, é aí já uma inquietação minha. Eu tenho visto e percebido que o discipulado tem sempre, todas as vezes que a gente ataca a questão do discipulado, quase sempre a gente fica com aquele convite, não é, do tipo, né, poxa, eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém para me discipular. E eu acho que a gente estava precisando agora repensar uma outra abordagem, que é não aquela que faz com que os membros de nossas igrejas procurem mentores, mas que eles sejam mentores, que eles sejam modelo para os cristãos, que eles se proponham a ser pessoas admiráveis, não porque elas são excêntricas, não por conta de suas qualidades morais, pessoais, mas porque elas são admiráveis pelos afetos, o amor por Cristo, por sua obra, e isso de alguma forma é plasmado, né, emulado na vida de outras pessoas que, ao observarem, querem imitar outros cristãos porque eles são admiráveis no amor que eles têm a Cristo. Então, eu acho que a gente precisa trazer novamente para o discipulado o desafio de ser um discipulador. Claro que pressupondo que a gente precisa ser discipulado, mas chamando a atenção para uma tônica que eu acho que a gente perdeu de vista, que é a da responsabilidade de não só seguir a Jesus, mas saber que eu tenho que discipular pessoas ao redor da minha vida, da minha igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O contexto evangélico brasileiro é coronelesco. Ele é fundamentado dentro de uma perspectiva de que um manda e os outros obedecem. De fato é isso. O discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a seguirem. Contudo, o que a gente vê hoje na igreja brasileira é que o discipulador, ele determina o que é que o sujeito tem que fazer. E se ele não fizer, ele está em rebeldia, em desobediência. De que maneira vocês acham que dá para mexer com o inconsciente coletivo da igreja brasileira quanto ao que de fato significa discipulado, já que muita gente criou medo ou tem medo dessa palavra, porque os relatos que se ouvem a respeito do ensino cristão, ou da amizade cristã, do discipulado cristão, são os piores possíveis. O que fazer?
Bem, eu tenho a impressão, Renato, e quero ouvir o Jonas a esse respeito, mas eu tenho a impressão de que um dos males que acontece no nosso tempo é as pessoas acham que o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, ser de meus imitadores como sou de Cristo, é assim, é Paulo, cara. Paulo pode falar. Eu não posso falar. Entendeu? Paulo, mas Paulo é Paulo, né, cara? Quem é que é Paulo? É Paulo, ele é apóstolo. Como se fosse uma coisa inatingível. Ele fala porque ele pode, ele é espiritualmente 10. Eu não, eu sou um Zé Ninguém, não é? Então, eu acho que isso conecta com o que o Jonas disse há pouco. Ainda tem no nosso meio isso por parte... Você vê, eu enxergo erros de quem domina e de quem se sente infantil demais, que eu acho que você tocou nisso, que é o cara que quer a estrela, ele quer o pastor X, que seja... ele quer o pastor X que seja o grande mentor dele. Então ele chega para um pastor que está se destacando, ele fala assim, o senhor poderia me mentorear? Quer dizer, ele quer um super-herói do mundo evangélico para ajudá-lo a romper em fé. Entendeu? Eu acho que isso aí revela, então, fraquezas de ambos os lados. É o cara controlador, que usa isso, ele é o que Pedro diz que nós não devemos ser, dominadores do rebanho. Tá? Lá o presbítero que não deve ser isso, mas eles são. E por outro lado, nós que achamos que nunca conseguiremos falar, seja meu imitador como eu sou de Jesus Cristo. Que parece que é o outro lado do problema, entendeu? Eu queria até ouvir o Jonas, eu senti nas palavras dele algo que eu tenho visto que é esse problema aí. Não, eu acho que esses são os pontos, eu concordo plenamente com você, Heber, eu acho que esse é a questão, né? E entendo também a preocupação do Renato, porque é a deturpação do discipulado que tem prejudicado a presença do discipulado bíblico na igreja. É o discipulado não bíblico. Não é? A questão do discípulo não é sequer de origem bíblica. Não é? Você vai ver entre outras escolas antigas, da Grécia Antiga, a noção de discipulado ali, a noção de um discípulo e de um mestre. Não é? O didáscalos não é uma invenção, digamos assim, da igreja. Já está presente em escolas e etc. Então, acho que a figura do discipulado como uma coisa mecânica, como uma coisa centrada nos egos, e como você colocou na questão do domínio, do interesse, eu acho que tudo isso, essa distorção do discipulado, é que fez com que pessoas... não só a questão do domínio, mas a questão, por exemplo, de fazer do discipulado um método de crescimento da igreja, fez as pessoas se afastarem, né? E você não diria que, eu queria ouvir também você, Renato, não é comum as pessoas usarem discipulado como sendo quase que a classe 2, tem a classe introdutória de novos membros, aí depois tem a classe de discipulado, você faz 13 lições, resolveu, cara. Você é discípulo de Jesus agora, verdade, entendeu? Assim, discipulado virou tão pueril, você falou, é vida cristã, você colocou o ensinar todas as coisas que eu vos tenho dito, que tá lá na grande comissão. Ele tá relacionado a companheirismo, a amizade, mas para uns parece que é um cursinho rápido, cara. Você faz 13 lições e resolveu. O início da igreja e pronto, acabou. Você não precisa mais vivenciar o discipulado. Só que o ser discípulo é a natureza identitária do cristão. Se ele não é um discípulo, não é um cristão. Então é aí que eu acho que essas distorções prejudicam as pessoas a entenderem o discipulado, não é? Porque eu tenho que procurar alguém. Ela não diz assim, não, eu vou conversar com esse irmão, mas eu vou conversar com esse outro irmão, eu vou conversar com aquele outro irmão, eu quero ouvir o que ele está dizendo. Deixa eu ouvir ouvir o evangelho. Não é, eu não quero te dar segredos de como você vai ser uma pessoa feliz. Não, me fala como que você viu o evangelho. Eu só quero ver, me dá seus olhos para ouvir como você está vendo o evangelho. E eu acho que é isso que a gente precisa, entender o discipulado como a manutenção de uma conversação evangélica. E eu entendo que os pós-modernos, principalmente o pessoal envolvido na área de humanas, etc., eles apostam tudo numa conversação que afirma o différence, né? A questão de você, nas conversas, estabelecer ali abertura, né? A abertura para a liberdade, para você aceitar a sua própria identidade, para você ser quem você quer ser, não aquilo que os outros querem ser. E a gente tem a possibilidade de estabelecer conversações pelo Evangelho que vão dar contornos para a nossa mente. A gente está se proibindo, com a ausência do discipulado nesses termos na igreja, de formar uma mentalidade cristã. Porque ela precisa, a mentalidade cristã, para ser formada, ela precisa dessa conversa sobre o evangelho. Então, eu vejo assim, as pessoas querem fazer pequenos grupos por afinidades na igreja. Então, as pessoas vão se reunir para quê? Cristãos para falar de futebol, para falar disso, daquilo. Nada contra, é legal falar sobre isso. Mas eu acho que o discipulado é
uma agenda de reflexão, de pensamento, de desfrute, de contemplação, de afecção mesmo. Então nós temos dois extremos. Um extremo dominador e um outro extremo que exclui ou que faz do discipulado como se fosse curso de 13 aulas. Né? E como a gente introduzir na cabeça da igreja brasileira a necessidade de regressar a esses valores. Essa que é a minha pergunta, né? Porque a gente tem aí 40 milhões de evangélicos no Brasil vivendo em dois polos, né? Completamente diferentes. À medida que o Jonas falava, eu lembrei de uma analogia que os crentes medievais gostavam de usar. Uma das palavras mais comuns, até onde eu pude ler, era falar do crente como viajante, o viator. E o viajante é aquele que peregrina, ele tá... Agora, olha que bonito, se essa é uma analogia que os medievais entenderam, a viagem mais significativa da história de Israel foi feita coletivamente. Claro. Então, isso fala sobre discipulado. A gente viaja junto. Na coletivo. nossa viagem, olha que Legal, bonito isso, fantástico, né? Na nossa viagem, o Jonas está me ensinando e eu estou falando, puxa, que legal, não tinha pensado nisso. E eu ensinando a outro, e outro a outro. Quer dizer, é coletivo esse caminhar, é pactual, debaixo de um Deus que nos conduz para o destino final. Então, essa ideia da viagem que eu estou trazendo, que é antiga, é só para a gente resgatar a ideia de que discipulado é uma trajetória longa, mas ela é de desfrute, ela é de amizade, ela não é assim, não é um esquema de igreja. Inclusive, Jonas, você lembrou bem, não tem que ser no molde PG, pequenos grupos. Claro. Pode ser outro molde. Mas tem gente que diz, cara, funcionou, PG funcionou na igreja, é uma maravilha. Mas se você não entendeu o conceito... A célula. Se você não entendeu o conceito, você vai usa aquela história da multiplicação, né? Isso, aí é a metodologia que conta. Ao invés de entender o conceito, somos viajantes rumo a um destino final. E na viagem, a gente está junto. Eu concordo com isso e eu acho que essa angústia, Renato, da gente, como é que a gente muda essa cultura de consumo para uma cultura de discipulado, né? Eu acho que uma das fontes, talvez a mais importante, sejam os pastores. Eu acho que a crise do discipulado na igreja, porque talvez seja possível ser pastor e não ser discípulo. Jesus já avisou a gente que tem lobos disfarçados de ovelha. E às vezes esses lobos, eles são pastores. Eles são devoradores. E a gente não pode permitir que o devorador, aquele que não é discípulo, dê o tom do ensino verdadeiro que as Escrituras dá, que é o do discipulado genuinamente bíblico. E é aí que eu acho que a gente precisa ser admirável. Essa ideia, quando eu pensei nesse livro, foi de como eu posso, de alguma forma, levantar essa discussão de que nós precisamos, de alguma forma, principalmente aqueles que estão liderando as igrejas, ser exemplos fiéis. Para isso, a gente precisaria ter um compromisso com o discipulado. A gente precisaria abrir nossa casa. A gente precisa entrar na viagem e chamar os outros peregrinos para fazer... Aliás, o Horton disse que a gente precisa de uma teologia para peregrinos. A gente precisa de discipulado para peregrinos. Isso. Eu queria ouvir de vocês dois uma coisa. Estou assumindo o papel do Thiago aqui. Desculpe, Thiago. Mas eu queria ouvir mesmo. Uma coisa que às vezes o crente precisa, ele sente carência, é assim, me dê um exemplo prático no seu ministério de como o discipulado foi frutífero ou que tipo de coisa que vocês fizeram que incorporou a teologia do discipulado que vocês têm entendido que é saudável. De repente, vocês podiam compartilhar algum exemplo? Uma coisa que a gente tem feito, que eu tenho feito, é abrir a minha casa. Eu tenho feito com que pessoas se transformem em minhas amigas e que compartilhem das minhas caminhadas concomitantemente ao meu lado. Então, a gente tem feito muito disso, né? Então, não é um processo formal, onde você senta num lugar e você diz para o cara, faz isso, faz aquilo, ou deixa de fazer. Não, nessa caminhada, muito bem dito por você, as pessoas, a gente vai conversando, vai ajudando aquela pessoa a seguir a Cristo, e às vezes aquela pessoa me ajudando também a seguir a Cristo, porque você acaba tendo uma perspectiva de troca, né? Não tem
alguém que esteja uma função hierárquica acima de outro, seja logo. Exatamente. E isso tem funcionado. Então você tem criado uma perspectiva de uma igreja comunitária, de uma igreja de comunhão, de relacionamentos, onde as pessoas caminham juntos, crescem juntos, se admoestam juntos, né? Há correção juntos em alguns casos, porque você percebe, não, o caminho não é esse, é como se estivesse traçando o caminho de Emaús, né? E aí automaticamente isso acaba sendo corrigido. Então, a minha experiência é a proximidade, né? Às vezes você vê pastores dizendo o seguinte, não, eu não posso dar liberdade para as pessoas, eu não posso ser próximo delas, porque senão quebra o vínculo ou quebra a autoridade. Pelo contrário, você é próximo das pessoas, você se relaciona com as pessoas, você se torna modelo, exemplo para as pessoas, e você acaba também, em alguns momentos, aprendendo com essas pessoas nessa caminhada em torno do objetivo. Agora, Renato, você mencionou a questão da autoridade, né? Normalmente, a pessoa que está sendo discipulada, ela pode cair, às vezes, nesse equívoco de que há uma autoridade espiritual do meu discipulador sobre a minha vida. Sigilo namoro, essas coisas todas. Né? Exato. Você tem que pedir autorização. O mestre tudo, mandou. Né? Se o mestre mandar, está feito, senão, né? Como pensar biblicamente sobre isso? E até que ponto há uma influência intencional e espiritual do discipulador na vida do discipulado? Quais são os limites para isso? Assim, vou deixar o Weber falar, que eu já falei demais, né? Senão eu acabo, eu tenho minha esposa que fala, você está falando muito, né? Deixa eu calar a boca, deixa ele falar. Não, mas eu acho que você levantou isso numa conversa nossa particular, como sendo um mal comum dos nossos dias, que você tem percebido e presenciado. Então é bom que a gente fale disso mesmo, né? Eu ouvindo um pouco do que você falava antes, com essa pergunta do Tiago, eu pensei assim, até o nosso Salvador, que é o Senhor dos Senhores, que é o Rabi por excelência, não é? Que poderia mandar e desmandar, como de fato fez em algumas questões, deixa Pedro fazer as bobagens dele, o alerta sobre isso, os discípulos têm liberdade de fazer coisas que às vezes eles vão colher as consequências disso, né? Então assim, existe até e mais do que isso, vamos lá, Jesus Cristo dizendo, vocês querem ser grandes no reino, então você tem que aprender a servir, né? A começar do lavar os pés impressiona tanto, eu acho que a gente perde isso de vista, como a gente não tem isso na nossa cultura, isso não fica muito forte, mas impressiona tanto que o Pedro fala, cara, não dá, Jesus, os outros são tolos de deixarem lavar o pé deles, mas eu não vou deixar o Senhor se rebaixar a tal ponto. E na cultura dele isso era inadmissível, e Jesus ensinou que a encarnação foi isso. Foi o rebaixar mais intenso de todos. Não falei rebaixar não, que ele lembra de Palmeiras. Assim. Estragou a conversa, Renato. Gente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria mais uma vez agradecer vocês pela participação e excelente abordagem sobre o tema. Agradecer também a você que está nos assistindo. Para mais assuntos como esses, pensando à luz das Escrituras, siga a Colisão pelo Evangelho nas nossas redes sociais. Que Deus os abençoe.